Antes de começar o relato, primeiro gostaria de explicar a vocês do canal o que é um Skinwalker, conhecido como Bruxa Navarros ou Troca-Pele. Skinwalkers, também conhecidos como Bruxas Navarros, representam a antítese dos valores culturais navarros. Enquanto os curandeiros da comunidade e os trabalhadores culturais são conhecidos como homens e mulheres da medicina, por termos na língua local indígena, as bruxas são vistas como más, realizando cerimônias malignas e manipulando magia em uma perversão das boas ações que os curandeiros praticam tradicionalmente. Para exercerem suas práticas, os curandeiros tradicionais aprendem sobre a magia do bem e a do mal. A maioria consegue assumir a responsabilidade, mas alguns podem vir a tornar-se corruptos e optarem por tornarem-se bruxos. Os animais associados à bruxaria geralmente incluem trapaceiros como o coiote, mas podem incluir outras criaturas, geralmente aquelas associadas a mortes ou a maus presságios. Eles também podem possuir animais ou pessoas vivas e fazer uso de seus corpos, simplesmente olhando nos olhos de suas vítimas. Os skinwalkers podem ser homens ou mulheres. As histórias de skinwalkers contadas entre crianças navarras podem ser aventuras completas de vida e morte, que terminam em skinwalkers ou navarros matando uns aos outros, ou histórias de encontros parciais que terminam em impasses. As histórias de encontros podem ser compostas como histórias de vitórias navarras, com os skinwalkers se aproximando de um Hogan, habitação tradicional navarra, e indo embora assustados. As interpretações não nativas das histórias de skinwalkers geralmente assumem a forma de histórias de encontros parciais na estrada, onde o protagonista vê-se temporariamente em perigo, mas depois escapa do skinwalker de uma maneira que não é tradicionalmente vista nas histórias navarras que se passam longe de casa. Às vezes, as crianças navarras pegam histórias folclóricas europeias e substituem por skinwalkers, assassinos genéricos, como o gancho. Depois desse breve resumo para quem não conhecia a criatura, agora bora aos relatos dos skinwalkers no Brasil. 1. O skinwalker se escondeu no meu sítio. Boa noite, Elite Oculta. Me chamo Antônio e moro em Caçador, em Santa Catarina, mais precisamente perto da reserva natural, área de região montanhosa. Algo estranho na minha região. Tudo começou na minha casa, onde um de nossos vasos de plantas foi arrastado para fora da varanda e, virando a esquina, cerca de 30 ou 40 metros. O vaso de planta devia pesar cerca de 13 quilos. Nós o encontramos de lado, com a terra retirada e a planta intacta no solo. No dia anterior, comecei a sentir um temor anormal de medo do escuro, algo que nunca tive desde que era uma criança. Só começou quando saí de casa e fiquei sentado do lado de fora para poder fumar. Poucos dias depois, decidi sair e peguei minha caminhonete por volta das 9 horas e abri as janelas do carro e acendi um cigarro, tentando apenas ir a algum lugar tranquilo para pensar. Eu ouvi um barulho alto através dos meus fones de ouvido. Então os tirei e olhei ao redor. À minha direita, sentado sob a árvore, ao lado da minha garagem, estava uma figura semelhante a um humano em pé, completamente imóvel, olhando diretamente para mim. Eu pensei que poderia ser um boi ou algo assim, mas não conseguia ver bem com a lanterna do meu telefone, e os seus olhos não brilhavam como brilham os de um animal. Eu sei com certeza que normalmente
não há absolutamente nada debaixo desta árvore e que este não era nenhum animal que eu já tivesse visto antes. O mais estranho é que ele não se moveu, apenas ficou ali olhando diretamente para mim. Eu estava um pouco em pânico, acendendo outro cigarro. Fiquei olhando, sentado ali, simplesmente olhando. Aquela coisa se levantou e ficou em pé como uma pessoa. Ele parou e não fez absolutamente nada, visível apenas ao luar. Eventualmente, desviei o olhar para colocar os meus fones de ouvido e, no processo, a criatura desapareceu. A coisa provocou o latido do cachorro dos meus vizinhos momentos depois. Não deu para ver direito, mas parecia um boi branco de chifres de alce, cara de gente e corpo como de uma pessoa, mas eu só via a silhueta daquilo. Durante toda a semana, os cães da vizinhança ficaram latindo sem parar assim que o sol se pôs. Passei a ver estranhos flashes azuis no céu depois de escurecer. Sons estranhos gritando na floresta e em toda a vizinhança. Eu moro em um sítio perto do topo de um morro, então ouço tudo acontecendo abaixo da minha casa. Meu gato pula aleatoriamente do meu colo e foge sem explicação, enquanto estou sentado do lado de fora. Eu sinto que a vizinhança está sendo perseguida por alguma criatura noturna estranha. Isso seria como um skinwalker? Ou existe uma explicação mais lógica? Os skinwalkers do Monte Roraima. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Clarice e esse fato se passou comigo e minha irmã no ano de 2011. Moro em Roraima e durante as festas minha irmã estava na minha casa. No primeiro dia em que ela veio, pensamos em fazer uma caminhada noturna com nosso pai. Então, quando escureceu, minha irmã e eu fomos com nosso pai na Serra de Pacaraíma, no Monte Roraima. Eu moro perto, mas ela nunca tinha visto esse lugar antes. Não chegamos a sair do carro e ainda não estava escuro, mas estava bem perto de anoitecer. Eu não tenho ideia do porquê, mas depois de ir ao Monte Roraima, decidimos voltar. Quando chegamos em casa, minha irmã e eu fomos a pé à padaria. E durante o caminho, ela contava sobre os skinwalkers, que eles são reais, assim como retrata a série Supernatural. E o Monte Roraima, que tem a forma de uma imensa árvore quadrada, é um lugar perfeito para abrigar essas criaturas e que talvez um deles tenha até nos seguido de volta para casa. Quando chegamos em frente à escola que eu frequentava, logo senti uma súbita tentação de começar a assobiar a música Há de Amor da Xuxa. Por que não? Sou meio louca, né? Quando eu comecei a assobiar, minha irmã me disse para não fazer isso, como se ela estivesse muito apavorada. Perguntei por quê, e ela me contou sobre o Skinwalker. Minha irmã é mais louca ainda. No início fiquei muito interessada em saber mais sobre eles, e até lhes dei um apelido para não precisarmos dizer o nome verdadeiro, que era Errantes. O apelido combinou tão bem com eles que fiz perguntas como: os errantes conseguem se passar por uma pessoa sendo um doppelganger por toda a vida? E ela disse que não sabia muito sobre eles. Eu também perguntei se eles podiam assombrar os sonhos. Ela disse que não tinha certeza, mas disse que eles podiam invadir a mente das pessoas. Mas depois de comprar os pães e enquanto caminhávamos de volta para casa, comecei a ver muitos gatos. Ouvi dizer que os gatos são capazes de defender os seus donos melhor do que os cães. Eles podem identificar quem é um skinwalker e assustá-los. Muitos skinwalkers não se transformam em gatos e, quando o fazem, não são muito bons em agir como gatos e podem ser facilmente notados se tiverem 6 patas em vez de uma.
Enfim, comecei a perguntar se eram os errantes, mas todos os gatos agiram normalmente e miaram muito. Eu também sou cristã, então sempre me perguntei o que um skinwalker pensa de Jesus. Enfim, depois de algum tempo fomos para o sítio da minha tia em Pacaraíma, já à fronteira com a Venezuela. A primeira noite que fiquei lá foi muito boa, até que a minha irmã começou a dizer o nome daquele que não devia ser chamado e começou a assobiar. Mas então, ela começou a sentir como se estivesse sendo observada. Olhei pela janela e estava escuro, mas não vimos nada. Eu olhei para ela e ela estava completamente horrorizada. Ela então me disse: "Por favor, diga que você tem a Bíblia." Comecei a entrar em pânico porque minha irmã não é do tipo que gosta de religião. Ela é do tipo que só ora quando o demônio aparece. Eu vou e procuro minha Bíblia, com minha irmã me seguindo por toda a casa. Nós até acendemos as luzes também e comecei a orar em minha cabeça para que Yeshua e Yahvé cuidassem de nós. Então fiquei em paz, pois pedi a Deus que fizesse isso para que os errantes nos perdessem de vista. Então perguntei à minha irmã: "Ei, você se sente em paz?" E o maior alívio veio de mim quando ela balançou a cabeça e sorriu para mim. Quase comecei a chorar de alegria porque recebi a Bíblia de volta. Subimos as escadas e ela disse o nome novamente e sentiu que algo estava vindo em nossa direção. Estávamos dentro de casa, mas foi assustador quando ela disse que sentia que alguém estava chegando. Nós colocamos nossos cobertores no chão, acendemos a luz e eu li a Bíblia para ela. Ela então disse: "Eles se foram", e adormeceu em paz. Tentei esquecer esse assunto de Skinwalker e nunca mais falei esse nome. Uma boa noite. O Skinwalker da Serra do Mar. Olá, lente oculta. Me chamo Arthur e sou de Campina Grande, do sul do Paraná. E esse fato vem ocorrendo comigo desde 2019. Um dia, enquanto dirigia ao longo das planícies da Serra do Mar, eu e meu pai tivemos que encostar o carro para montar acampamento. Eu tinha 11 anos na época, agora tenho 13. Estávamos indo acampar nas planícies do Pico Paraná, como que é conhecido essa região da Serra do Mar. No entardecer, suas paredes são tomadas pelas revoadas de pássaros que procuram abrigo nas rochas do paredão. O Pico Paraná é a montanha mais alta da região sul do Brasil. Enquanto estávamos montando o acampamento, notei um único pássaro negro, bem parecido com os corvos de Goethe. Então perguntei ao meu pai: "Ei, pai, existem corvos no Brasil?" Ele teve a resposta simples de: "Não sei." Mais tarde, naquela noite, precisei fazer as necessidades, então peguei um rolo de papel e uma tocha, e com esses fui para perto de umas árvores, depois de onde a caminhonete estava estacionada. Enquanto caminhava para ir lá, ouvi a voz fraca de uma mulher e disse em um tom estranho: "Me ajude." A voz soou à minha direita a cerca de 15 ou 20 metros de distância. Instintivamente, eu apontei a minha tocha naquela direção e o que vi sempre vai me assombrar. Tinha um grande corvo parado ali, com os olhos vazios e pretos e a carne apodrecendo do osso. Metade do rosto estava exposta e não tinha penas no rabo. Hoje eu sei que corvos não existem no Brasil, mas pássaros negros de quase 2 metros também não. Saí de lá gritando o mais alto que pude para acordar o meu pai. No entanto, meu pai se levantou e foi até onde estava aquele enorme corvo deformado, e não havia nada lá. Nós empacotamos nossas coisas e partimos dali imediatamente. Fiquei abalado além da compreensão, e hoje em dia meu pai não acredita no que eu vi. Outra coisa a acrescentar, rapidamente, é que toda vez que estou em uma viagem de carro com a minha mãe para algum lugar afastado ou turístico que tenha matas ou florestas, eu sempre ouço aquele mesmo chamado da mulher dizendo: "Me ajude."
Depois de meses de pesquisa, eu descobri que aquela coisa que eu tinha visto, na verdade, era um skinwalker. Essas criaturas gostam de brincar com a mente das pessoas e assumem a forma de animais, principalmente aves. Skinwalkers são um tipo de bruxa maligna que pode se transformar, possuir ou disfarçar-se de um animal. Eles controlam as mentes das vítimas até as deixarem loucas e assumirem um total controle de seus corpos. Também vi que eles têm ouvidos sobrenaturais, e só de falar o nome Skinwalker, você pode estar atraindo um para perto de você. Ainda ouço essa voz, e depois que passei a orar, isso tem diminuído mais. Boa noite. Os Skinwalkers de São José do Divino. Olá, Elite Oculta. Me chamo Vitor e esse fato ocorreu comigo em São José do Divino, quando eu e minha família acampamos perto da Pedra Riscada. Isso aconteceu há alguns anos atrás, mas ainda me lembro muito bem. Meus pais e eu estávamos acampando em uma pequena cidade de pescadores, não muito longe de onde moramos. A cultura indígena é bastante proeminente de onde eu venho, e já ouvi muitas histórias locais sobre encontros com skinwalkers. As vibrações quando chegamos já eram diferentes devido à grande energia emanada da Pedra Riscada. Pessoas sensitivas como eu conseguem sentir o campo vibratório de árvores, montanhas, rios e etc. A cidade estava bloqueada devido à pandemia e foi bastante estressante durante a nossa viagem. Enquanto montávamos nossas barracas, testemunhei várias brigas de gatos perto do local. Isso aconteceu por mais de uma hora, em um acampamento vazio. Nada aconteceu até que fui para a cama. Cerca de 10 minutos depois que me acomodei em minha barraca, o vento começou a aumentar. Estou acostumado a um pouco de vento soprando em volta da minha barraca, mas começou a soar como um vento do nível de um furacão. Abri o zíper da minha barraca e tudo estava quieto ao redor. Um zumbido baixo começou a sacudir as árvores. Eu perguntei aos meus pais se eles podiam ouvir, mas eles não deram muita bola. Saí da minha barraca e entrei no carro. De jeito nenhum eu dormiria se continuasse ouvindo aquele barulho. Lembro-me de adormecer com um cobertor totalmente em volta de mim. Eu estava um pouco assustado, para dizer o mínimo. O amanhecer estava chegando e eu me lembro de ter dormido e acordado a noite toda. Estava nublado, então o céu estava lentamente se tornando um azul claro em vez de o sol nascer. É quando vejo algo na minha visão periférica. Era uma silhueta grande parada de chifres enormes e a coisa sussurrava o meu nome. Meus olhos estavam semicerrados, então julguei como se ainda estivesse dormindo. Acho que devo ter ficado ali sentado imóvel por mais de uma hora. Poderia ter sido menos ou mais, não tenho certeza. Só me lembro da sensação de pavor que senti quando vi o que quer que fosse perto da janela do carro. Estou grato por termos feito as malas naquela tarde e ido para o nosso próximo acampamento longe, muito longe daquela região. Boa noite. Meus gatos contra o Skinwalker. Olá, Elite Oculta. Me chamo Vanessa, tenho 26 anos e sou de Cambará, do Rio Grande do Sul. Acompanho seu canal há pouco tempo e vi algumas histórias de Skinwalkers. Também decidi compartilhar a minha, e para quem acha que essas criaturas não existem no Brasil, estão totalmente enganados. Tive em um dos meus primeiros namoros uma cunhada que seguia uma religião dita cristã, a qual não me recordo o nome, mas pelo que sei, só existia em nossa cidade na época, pois recém havia sido criada, pelo que me recordo. Esta seita cristã era uma salada de dogmas e ensinamentos. Eu, como não via o cristianismo com bons olhos na época e seguia a mesma linha de pensamento ateu de algumas poucas pessoas de minha família, que eu admirava, nunca me interessei em ir muito a fundo no assunto, mas sei que eles criam em espíritos desencarnados.
e consideravam minha cunhada como uma sensitiva, e eu mesma a considerava assim, apesar de minhas descrenças, pois mais de uma vez ela parecia adivinhar ou ler os sentimentos ou pensamentos nossos e de nossos amigos. Falava sobre coisas do nosso passado que, teoricamente, poucos ou ninguém sabia. Às vezes ficávamos bastante nervosos com as coisas que ela dizia ou sonhava e depois nos contava. Essa menina costumava dizer que uma criança passeava pela casa onde elas moravam e que mais de uma vez ela havia visto essa criança. Minha namorada, que detestava falar no assunto, também confirmava a história, e eu me limitava a achar graça, pensando que queriam me assustar com uma historinha qualquer. A casa em questão era bem velha e um tanto feia. Não conhecíamos a história da casa, mas nos disseram que era muito antiga, e a julgar pela aparência da habitação, estavam certos que diziam isso. Em uma tarde de chuva torrencial, ficamos somente eu e minha ex-namorada. Sim, era namorada mesmo, pois sou bissexual, mas sempre gostei mais de mulheres, mas isso não vem ao caso. Nós estávamos cuidando da casa citada, já que meu ex-sogro faria segurança de uma festa e minha sogra, que trabalhava em mercado, ficava até tarde. Como costuma acontecer no inverno aqui no sul, pouco depois das 17 horas, a escuridão já era grande, aumentada pelas nuvens do temporal que havia deixado o dia todo com uma aparência de noite. Como a imagem da TV estava péssima por causa da chuva, resolvemos ficar lendo, no quarto, jogados na cama, somente com a vidraça abaixada, por onde às vezes os flashes dos relâmpagos entravam e podíamos ver a chuva forte caindo sem parar. Tínhamos um abajur fraco ligado ao nosso lado e os cantos do quarto estavam em sombras, já que ler era só uma desculpa esfarrapada caso alguém chegasse de repente, pois o livro estava jogado nos pés da cama. Por alguns minutos ouvi o que seria gatos brigando do lado de fora da casa. Era como se fossem vários gatos brigando com algo ou entre si. Achei estranho os gatos brigarem lá fora, em meio à tempestade, pois gatos não gostam de água. Perguntei minha ex se ela estava ouvindo aquilo, e ela disse que não. Na verdade, ela só queria saber de me dar uns pegas, então nem prestou atenção direito. Ficamos ali por algum tempo e foi quando ouvimos os barulhos de alguém abrindo o portãozinho de ferro lá na rua. Olhei rápido em direção ao livro e levei a mão a ele para preparar o álibi e tomei um susto enorme. Pude ver um dos cantos do quarto com clareza, algo como uma pessoa de estatura baixa, dando um passo para trás e escondendo-se em um dos cantos escuros do quarto, no vão entre a parede e o roupeiro. Dei um pulo e com um tapa acendi a luz, que ao contrário do abajur, clareou o quarto todo, inclusive aquele canto onde não havia pessoa alguma. Tive um mal-estar enorme naquela noite, acho que pelo susto, mas não comentei nada para ninguém, e minha ex também não me fez mais muitas perguntas sobre o meu susto quando expliquei o que havia visto. Minha cunhada costumava dizer que às vezes acordava com aquela criança observando. Mais tarde, quando contei essa história para algumas pessoas, as teorias sobre o que vi foram, como sempre, muitas, mas todas previsíveis. Fantasmas, demônios em formas de criança, duendes e peças pregadas pela mente. Mas a teoria que mais me chamou a atenção foi que a coisa seria um suposto skinwalker, pois, segundo as lendas, gatos odeiam essa criatura, e quando os veem, eles atacam qualquer pessoa ou animal que seja um skinwalker disfarçado. Mas de qualquer forma, qualquer coisa conseguiu passar pelos gatos e vir-se abrigar na casa. Acredito que essa criatura ainda me persegue, pois eu tenho 3 gatinhos, a Filó, o Nico e a Jujuba. Certa tarde eu estava sozinha em um canto brincando com os gatos, e nesse momento ouço a voz da minha mãe
me chamar no fundo do quintal. Nesse mesmo momento, meus gatos ficaram arrepiados e rosnando de modo agressivo e olhando em direção do quintal. Eu estava na sala de casa, mas como a porta dos fundos que ficava na cozinha estava aberta, dava para ver parte do quintal. Achei que talvez eles estivessem vendo algum cachorro, pois como o meu quintal era grande, às vezes entravam cães ali. Então eu fui em direção da voz e assim que cheguei no quintal, eu vi a silhueta da minha mãe entre as árvores, mas antes que eu pudesse chamá-la, meu telefone toca. Achei estranho porque era minha mãe. Quando voltei a atenção para a silhueta, ali entre as árvores, ela havia desaparecido. Atendi o telefone e a minha mãe estava no supermercado, perguntando o que era necessário para comprar para a casa. Ela sempre faz isso. Meus gatos começaram uma caçada no quintal poucos minutos depois, mas não acharam simplesmente nada. Esse e outros fatos me fazem acreditar que realmente estou sendo perseguida por um skinwalker. Uma boa noite, ele te oculta.